Glória a Deus! 14 de maio, sexta-feira, o nosso devocional do Peregrino rumo ao céu. Deus abençoe você e sua família em mais esse dia. E vamos à mensagem de hoje. Qual a sua escolha? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 15, vemos Paulo em Atenas, na Grécia. Lá esperava a chegada de seus cooperadores, mas vendo a cidade tão entregue a uma infinidade de deuses, comovido, começou a pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Atos 17, versos 16 e 17. Paulo, cheio do Espírito Santo, pregava com ousadia sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, o que começou a chamar a atenção dos filósofos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Que é o equivalente a tagarela, e outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Atos 17, 18. A pregação de Paulo era insistente, pois apaixonado em levar a mensagem da salvação, vendo aquelas pessoas tão mergulhadas nas trevas do paganismo, sua dedicação em levar a mensagem o fez até ganhar o apelido de tagarela ou paroleiro. Alguém que fala demais, claramente um reconhecimento de quem se destacou na multidão, mas também um termo pejorativo. Aqueles que levam a mensagem de Jesus sempre serão alvos de apelidos pejorativos. Mas mesmo com desconfiança, o interesse havia sido despertado. E Paulo recebe o convite de falar de Jesus no Areópago. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Atos 17, 19 a 21. O Areópago era um tribunal supremo de Atenas, mas nesse contexto seria uma reunião de letrados, sábios, para ouvirem Paulo falar. O Areópago ficava no sopé de dois montes e foi assim chamado em honra de Ares, o deus da guerra. Servia de sala de audiências. Dentre os ouvintes estavam os epicureus e os estoicos. Os estoicos advogavam a conquista sobre o mal através do controle próprio, que se transformou em orgulho, desespero e panteísmo. Os epicureus eram ateístas, frívolos, egoístas e degeneravam sua crença em prazer. E eles estavam sempre prontos para defenderem suas opiniões diante de qualquer recém-chegado. Assim, Paulo foi muito feliz anunciar o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e a maravilhosa ressurreição. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, ou religiosos. Atos 17, 22. Paulo começa reconhecendo que os atenienses eram pessoas acentuadamente religiosas. De fato, ninguém podia negar que eles estavam buscando ter entendimento e contato com o transcendente, algo que excedia as meras demandas diárias da vida. E Paulo reconhece nisso um sinal positivo. Porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 23. Magistralmente, Paulo procura um ponto de contato e cita um altar erigido ao Deus desconhecido. E diz que esse que os atenienses honravam sem conhecer era quem Paulo anunciava. Continuemos a ver seu discurso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais, e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 14, 24 a 27. Agora, de forma mais clara, afinal, o altar ao Deus desconhecido não era representado por nenhuma imagem. Paulo começa a mostrar aos atenienses que Deus não é um ser que está restrito a um determinado local sagrado, que o verdadeiro Deus não precisa de nada que o homem possa lhe dar, pois Ele é quem nos dá a vida e as condições de existir. Deus nos criou para termos uma comunhão com Ele. Paulo assim critica a filosofia ateísta, e para aqueles que buscavam a divindade, mesmo de forma distorcida como os atenienses vinham fazendo, Paulo diz que eles estavam como que tateando, e diz que Deus não está longe de cada um de nós. Vamos continuar vendo essa pérola que foi esse discurso de Paulo no Areópago. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Atos 17, 28 ao 30. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Você está no mundo que é a criação de Deus. A vida existe porque Deus a criou. Por mais que você queira negar isso, a realidade é que estamos dentro de um projeto de Deus. Só existimos por Ele. Para sermos completos, devemos viver com Ele. Paulo critica a idolatria e conclama a todos que o tempo é o do arrependimento, pois Deus é amor e perdão, e o conhecimento agora é chegado, portanto, alegar ignorância não cabe mais. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Agora Paulo toca no ponto principal, que não somos autossuficientes, que nenhuma filosofia ou deuses que representam imaginações e paixões humanas são a resposta, mas sim o verdadeiro Deus, que providenciou a salvação em Jesus e comprovando tudo pela ressurreição de Jesus. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Atos 17, 32 e 33. Quando foi tocado o assunto ao qual eles não aceitavam, o resultado foi escarnecimento. E a famosa desculpa que muitos deram, que iriam ouvir mais em outra hora. Mas conquanto a maioria desprezou, alguns creram. Vejamos, todavia, chegando alguns homens, eles creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Atos 17, 34. A maioria que estava ali fizeram a escolha de seguirem seus próprios caminhos. Mas Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros creram, se desprenderam da idolatria, das vãs filosofias, e receberam Jesus em suas vidas como seu Senhor e Salvador. Hoje, o materialismo, a independência de Deus, o ateísmo, o hedonismo, a revolta contra Deus domina muitos corações. São correntes que podem ser rompidas, assim como Dionísio, Damares romperam. Mas para isso você tem que tomar a decisão por Cristo. Qual a tua escolha? Escarnecer? Dar uma desculpinha esfarrapada? Que irá pensar nisso no futuro ou até mesmo negar a salvação? Ou fará como alguns poucos que deixaram Jesus Cristo falar mais alto em sua vida? E fazer assim com que toda corrente que te prende no engano caia por terra? Se quiser que as correntes agora caiam, que o amor de Deus evidenciado em Cristo Jesus fale mais alto em sua vida, ore comigo.
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ouvi tua palavra e ajudado e convencido pelo Espírito Santo que toda cadeia, toda corrente, toda voz contrária caia por terra, pois eu ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo e agora eu o recebo em minha vida como meu Senhor e Salvador, pois só o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou, provando assim a vitória do bem sobre o mal. Em nome de Jesus eu creio e a partir de agora sou filho, filha de Deus. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa para nós hoje, né? E diante da pregação de Paulo lá em Atenas, naquele Areópago, nós vimos que uns creram, outros escarneceram e assim continua. A decisão, ela está sendo colocada diante das pessoas. A maioria, infelizmente, zomba, escarnece, acha que pode viver os seus caminhos em rebelião ao Criador e que está tudo bem, está tudo beleza, mas não. Nós temos que crer e seguir ao Senhor e aos valores dele. O Senhor nos chama ao arrependimento. Uns creram, poucos creram, ou a maioria escarneceu. E assim a escolha continua. Ou nós cremos, ou a pessoa crê, ou a pessoa escarnece. Feliz aqueles que creem e que vocês sejam os que creem. Amém? Assim como eu sou. Esse foi o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje. Tenha uma sexta abençoada. Estaremos de volta com você sábado amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe, você e sua família. Tchau, tchau.